governadores do Sudeste querem agir em bloco em defesa do crescimento econômico da região e, para isso, estão dispostos a pressionar o governo federal. Esse é um dos assuntos que vamos passar a tratar agora aqui no estúdio com o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande. O governador já está aqui sentadinho, deixa eu só pegar o meu computador portátil. Bom dia, governador, obrigado pela presença mais uma vez aqui no Bom Dia Espírito Santo. Tudo bom com o senhor? Tudo bem, bom dia a todos que estão nos acompanhando nas suas casas. O senhor pode dizer para a gente como é que é esse pacto entre os governadores da região Sudeste? O senhor tem se encontrado com o governador de Minas, São Paulo, Rio de Janeiro? O que está sendo discutido? Como é que se pressiona o governo federal? Nos encontramos, fizemos uma primeira reunião dos governadores do Sudeste, mas efetivamente nós estamos querendo também ampliar esse debate para outros governadores. Vamos agora nos reunir com os governadores do Sul do nosso país. E o que é claro, Mário, é que nós temos assuntos como royalties, ICMS, Fundo de Participação dos Estados, comércio eletrônico, Código de Mineração. São diversos temas de interesse dos estados que estão tramitando no Congresso Nacional e não existe hoje uma coordenação dentro do Congresso e mesmo dentro do governo federal para debater conosco os encaminhamentos destes assuntos. Então, por isso que nós resolvemos elaborar um documento. Esse documento está servindo de base para que a gente possa dialogar com outros governadores de outras regiões do país e nós buscarmos um contato, uma interlocução permanente com o Congresso e com o governo federal. Nós estamos sentindo que está faltando solidariedade federativa. Os assuntos são decididos no Congresso, são decididos no governo federal. Isso interfere aqui no Estado e nós não temos uma interlocução, um debate franco, aberto, para evitar qualquer prejuízo para os estados. O governo federal está com um apetite muito grande em cima das receitas dos estados? Não em cima das receitas dos estados, não é só o governo federal, é o Congresso também. Às vezes são obrigações que precisam, que aumenta a despesa do Estado e o Estado não é ouvido para isso. E às vezes, assim, são assuntos que precisam ser resolvidos e nunca são resolvidos. Por exemplo, o indexador da dívida pública dos estados. Hoje o indexador é o GPDI, mais 6 a 9%. Está muito acima de qualquer financiamento, de qualquer crédito que você vai buscar em qualquer banco. Né? Isso é desde a década de 90 e você não tem uma solução para ajustar esse indexador da dívida que recai sobre os estados e municípios, causando uma sobrecarga muito grande, né, na hora que você tem que aplicar os recursos que você está arrecadando no Estado. Mas nessa questão dos royalties, por exemplo, porque interessa ao Espírito Santo e ao Rio de Janeiro que não se mude o sistema que é hoje, quer dizer que esses estados têm uma participação maior porque são produtores. Contudo, não interessa tanto assim a Minas Gerais. Como é que esse pacto poderia funcionar? Porque a gente vê também uma certa disputa entre os estados. Na questão dos royalties agora isso ficou evidente. Bem, o primeiro ponto que nós decidimos numa reunião com os governadores do Sudeste é que nós temos alguns princípios. O primeiro princípio é que nenhum estado pode perder receita. E nós podemos deixar de ganhar no futuro. Agora, perder receita, isso desorganiza o nosso trabalho, o nosso planejamento, aquilo que a gente está fazendo nas diversas áreas da administração pública estadual. O segundo princípio é que o Congresso e a União não podem impor aos estados e municípios, sem um debate, qualquer sobrecarga, qualquer encargo a mais. Então, são princípios que estão norteando o nosso trabalho. No caso do Espírito Santo, Mário, nós temos uma situação particular, porque se royalties atinge, por exemplo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, ICMS de produtos importados, atinge Espírito Santo, Goiás, Santa Catarina, e você vê que os assuntos negativos acabam recaindo, estão alinhados contra o Estado do Espírito Santo. Por isso, a grande articulação que eu tenho feito junto com a bancada federal, para que nós possamos evitar prejuízos e perdas para a população capixaba. Bom, na questão do Fundap, conseguiu se adiar, então. Se houver uma mudança, vai ser daqui a 4 anos. O governo do Estado conseguiu uma transição para que isso aconteça? Mudamos o ambiente. Né? O governo queria fazer uma votação rápida no Senado, mudando a alíquota de arrecadação de ICMS desses produtos. Hoje nós arrecadamos 12%. Todo produto que chega no Porto Capixaba, que vem de outro país, nós arrecadamos 12%. O governo quer que essa alíquota, esse percentual, passe para 4%. Então isso, para nós que temos um mecanismo de incentivo ao comércio internacional, desde 1971, para nós é muito ruim, para nós, governo do Estado,
para nós municípios, para nós população capixaba. O município quebrar aqui no Espírito Santo, se acabar assim de vez o Fundap? O município pode ter muita dificuldade. Alguns podem, de fato, não atender mais à lei de responsabilidade fiscal, porque reduz a receita. Reduzindo a receita, você aumenta o gasto com o pessoal, então você vai descumprir a lei de responsabilidade fiscal. Então os municípios podem, de fato, não ter capacidade nenhuma de investimento. Nós, no Espírito Santo, fazemos um investimento de R$1 bilhão a cada ano. Nós também podemos perder a capacidade de investimento e podemos perder a capacidade de investimento em programas sociais, porque o Estado tem um passivo na área social muito forte ainda. O Estado está organizado na área fiscal, mas tem um passivo na área social que é histórico e que nós temos que fazer investimentos. Então, assim, nós estamos agora com o governo com uma outra postura. A articulação que nós fizemos do governo, da bancada, das lideranças empresariais, de trabalhadores no Estado, a pressão nossa em Brasília, a articulação nossa no Senado, fez com que o governo mudasse de posição. Então o governo hoje, Mário, ele topa fazer um debate. O melhor é que nós não tivéssemos esse debate. Vamos ser francos, assim. Se não tivesse debate, seria o melhor para nós. Tá? Mas nesta realidade, neste ambiente que a gente está vivendo, uma negociação já é uma grande vitória para nós. Porque nós vamos conseguir uma transição, que eu acho que é de 8 anos, não de 4, tá certo? Nós vamos conseguir uma transição, podemos conseguir uma transição de até 8 anos. Por que nós queremos uma transição? É importante que o povo capixaba possa compreender isso, porque tem um passivo do governo federal com o Estado do Espírito Santo. O governo federal nos deve investimentos em infraestrutura, no aeroporto, nas BRs, no porto, nas ferrovias. Então nós achamos que com 8 anos nós conseguiremos uma grande articulação com o governo federal, exigindo que o governo federal faça os investimentos, e com os investimentos nossos, do governo do Estado, nós vamos mudar o nível, o patamar da infraestrutura nossa, porque se nós tivermos uma boa infraestrutura, um bom porto, um bom aeroporto, uma boa rodovia, nós tivermos investimentos na infraestrutura do governo federal e na infraestrutura do governo do Estado, a gente pode competir com os demais estados sem precisarmos de incentivo. Mas, governador, como é que se faz isso? Assim, como é que se pressiona o governo federal? Porque o senhor disse é um passivo histórico. Eu já tenho 2 e-mails aqui perguntando isso. O Espírito Santo não recebe investimentos, haja vista o aeroporto, o contorno. De que maneira agora, com esse pacto, os estados poderiam pressionar? Por exemplo, se o ministro Guido Mantega disse, olha, não, vamos discutir essa questão do Fundap agora mesmo, a gente pode acabar até no ano que vem. Como é que aqui a gente pode pressionar o governo federal, um estado como o Espírito Santo, que economicamente não é tão representativo assim, apesar de ser um dos estados que mais cresce no país? Como é que se faz isso? Primeiro é o seguinte, não dá para acabar até o ano que vem. Precisamos de fato, assim, de um prazo em torno de 8 anos, para a gente poder continuar dando os passos. Mas o ministro, ele não disse isso, o ministro Guido Mantega, ele deu essa garantia? Não, ele não deu a garantia. Por que surgiu os 4 anos, que a imprensa publicou? Porque nós colocamos o prazo de 8 anos. O ministro disse, 8 anos é muito, por que nós não pensamos em 4? Então começou um processo de negociação. Sim. Mas eu argumentei para ele, por que os 8 anos? Eu tenho convicção, eu tenho expectativa, eu vou trabalhar muito para que o governo possa esticar esse prazo para chegar a 8 anos ou próximo de 8 anos. Agora, não dá para ser rápido, não dá para nós não termos uma transição. O que nós precisamos mais? De continuarmos unificados, unidos como nós estamos aqui, para que a gente continue dando passos. No ano passado, a gente começou a dar os primeiros passos nesses investimentos em infraestrutura. Começamos a dar passos com relação às BRs, né? Teve a concessão da BR-101, me parece, segundo o DENIT, vai começar a obra da BR-262 até Vitor Hugo. Nós começamos até as obras do porto, e aí já estão acontecendo de fato, e eu tenho a expectativa de que este ano o governo retome as obras do aeroporto. Então, assim, nós temos que continuar mobilizados, articulados, para que esses investimentos aconteçam. A outra parte é nossa. Nós temos que cobrar do governo federal, eu tenho que estar em Brasília permanentemente, articulando com a bancada federal, para que a gente continue dando passos adiante. A outra parte é nossa, eu tenho que manter o Estado organizado, como estou mantendo. No primeiro ano do governo, fiz um investimento de R$1 bilhão e 300 milhões. Então, manter para que a gente possa fazer os investimentos da nossa responsabilidade aqui. Mas não só em infraestrutura, nós temos também que mudar um pouco o patamar de investimento, de modelo de desenvolvimento, para que a gente possa partir para investimentos que tenham pensamento voltado para a área tecnológica, acúmulo de conhecimento, formação profissional, né? É um conjunto de ações que nós estamos implementando
E se houver essa decisão no Congresso, vamos agilizar esses investimentos com a ajuda do governo federal para que a gente possa enfrentar um ambiente sem incentivo. Bom, vamos ver se vai ter mesmo essa ajuda do governo federal. Deixa eu trazer a conversa agora aqui, governador, para a nossa realidade, para a aflição do capixaba, que a gente acompanha dia a dia aqui, que é essa questão da violência, da segurança pública. Eu iria ler as perguntas só no próximo bloco, mas estão chegando muitas perguntas, principalmente nessa questão da violência. O Bruno Medeiros pergunta o seguinte: o senhor considera que a Grande Vitória é uma região hoje tranquila para o cidadão morar? Olha, Bruno, que fez a pergunta, eu acho que nós estamos vivendo no Brasil um grande desafio dos governos e um desafio da sociedade. É lógico que a Grande Vitória não é uma região tranquila, como nós não podemos, neste ambiente em que você tem a droga tomando conta de uma parcela das atividades econômicas de forma ilícita na sociedade, quando você tem uma desvalorização da vida, uma intolerância muito grande, nós, cidadãos e famílias, nós temos a tranquilidade que nós precisamos e que nós merecemos. O que nós temos que fazer? Uma parte desse problema nós enfrentamos. Estamos enfrentando e coloquei como prioridade um programa chamado de Programa Estado Presente, que a partir do ano passado fez um investimento no valor de 70 milhões de reais na área de segurança pública. Estamos recompondo efetivo. Para recompor efetivo demora, mas estamos recompondo efetivo da Polícia Militar, da Polícia Civil. Estamos fazendo investimento em viaturas, em computadores, estamos fazendo investimento na área tecnológica. Então, uma parte daquilo que a gente tem que fazer, os governos fazem, nós estamos fazendo, e pode ter certeza que essa é prioridade. É um desafio que eu tenho, é um desafio que a sociedade tem, é um momento difícil, porque essa é uma luta difícil de você vencer, porque do outro lado, você tem uma desvalorização muito grande da vida, você tem uma intolerância muito grande, uma impaciência muito grande entre as pessoas. Então a sociedade leva a uma violência cultural muito forte. Então aquilo que cabe ao governo, nós vamos fazer para que a gente possa cumprir e dar respostas mais rápidas. Mas sabemos do desafio e da dificuldade que é buscar resultados a curto prazo. Isso aflige o senhor também? A gente tem mostrado aqui a aposentada morta na porta de casa. Uma empresária de Vila Velha também assassinada quando ia depositar o dinheiro. Trabalhador sendo assassinado à luz do dia. O senhor, como governador e como cidadão também, essas notícias chegam ao senhor de que maneira? Assim? Essas notícias chegam para mim imediatamente. Eu acompanho essa área muito de perto, tá certo? Por isso que eu me determinei a fazer esses investimentos no Programa Estado Presente, na área de recomposição de efetivo, na área de equipamento de polícia, na área de proteção social. Diversos programas nas áreas mais vulneráveis do Estado do Espírito Santo, agora começando na área da Grande Vitória. Então isso me aflige como cristão, como cidadão, como governador, mas o que me aflige não me desanima. O que me aflige me anima, a tocar em frente, a montar um programa, a buscar dar respostas mais rápidas, sabendo do desafio que é, sabendo da dificuldade que é, mas a gente buscar dar respostas mais rápidas. Na hora que a gente toma uma decisão, Mário, de fazer como fizemos no ano passado, a contratação de 302 investigadores, de 109 agentes de polícia, de abrir 250 vagas de agentes de polícia a mais, está em concurso agora, de contratar agora, estamos contratando agora 94 delegados, 40 escrivães, peritos, médicos legistas, isso 650 policiais militares, abrimos mais um concurso de 1.100 novos policiais militares. Isso vai nos dando a capacidade de responder. Isso não acaba com a violência. Isso é importante, isso não acaba. O que nós temos que fazer é diminuir a impunidade. É a presença ostensiva da Polícia Militar nas ruas. Nós estamos fazendo isso, a orientação para a polícia é essa, polícia na rua. O efetivo nosso ainda não é aquele efetivo que nós queremos, que nós desejamos, mas nós estamos contratando mais policiais para que a polícia esteja na rua para coibir o bandido, coibir o ato ilícito e, ao mesmo tempo, fortalecendo a Polícia Civil para que a gente possa investigar, fazer a investigação para diminuir a impunidade. Nós vamos ao intervalo, se o senhor me permite. No próximo bloco eu vou dar voz aqui aos telespectadores do Bom Dia, muita gente mandando e-mail. Vamos tocar mais uma vez nessa questão da segurança e outras perguntas que estão chegando aqui para o e-mail do Bom Dia Espírito Santo. Então, daqui a pouquinho, a segunda parte dessa entrevista aqui com o governador do Espírito Santo. Agora o segundo tempo, a segunda parte da entrevista com o governador Renato Casagrande. Vou agora passar aqui as perguntas dos telespectadores. Antes, governador, só para responder com mais clareza, assim, o senhor disse que o efetivo da polícia ainda não é o ideal. O senhor quer polícia na rua.
Quantos policiais a menos a gente tem hoje e como é que o senhor vai fazer para a polícia ir para a rua? Você vai tirar policial de gabinete? Como é que o senhor vai fazer isso na prática? Bem, eu vi o debate que vocês fizeram aqui com relação a efetivo de polícia. Assim, quando você fala de efetivo de polícia, tem que contar. Polícia Civil, Polícia Militar, né? Teria que contar, na verdade, com um cálculo estatístico também a Polícia do Governo Federal, a Polícia Rodoviária, a Polícia Federal, mas no nosso caso aqui, com essa contratação que nós estamos fazendo, uma média de 700 policiais, 650 policiais a cada ano, nós vamos chegar ao final do meu governo com a Polícia Militar recomposta. A Polícia Militar e a Polícia Civil têm dado uma grande contribuição. Agora, nós precisamos de continuar fazendo os investimentos. Se você verificar a quantidade de delito que você divulga aqui, mas depois também se você verificar, nós estamos conseguindo aumentar a capacidade de resolução desse delito, né? Nós já aumentamos a média de solução de inquérito que envolve morte de pessoas, homicídios, né? Nós estamos com essa contratação de delegados e investigadores, fazendo com que a gente reduza a impunidade. Então nós vamos, sim, além dessa questão da impunidade, da redução da impunidade, como eu disse aqui no final do bloco passado, a Polícia Militar está já com um plano permanente de presença nas ruas. Nós vamos chegar a um ponto melhor no ano que vem, quando a gente contratar esses 1.200 policiais que nós estamos contratando agora, vamos ter uma presença mais forte da polícia. Mas há um desdobramento, um esforço dos nossos comandos, da Polícia Militar, para que a gente possa tornar cada vez mais a polícia visível para dar segurança à população capixaba. O senhor tem esse número assim? Hoje a gente precisaria de pelo menos mais tantos policiais militares, civis? Quantos policiais a menos a gente tem hoje do que a gente de fato precisaria? Eu acho que nós estamos recompondo, assim, com a contratação do ano passado, 650, mais 1.250 esse ano que vem, e mais 650 no último ano do meu governo, nós vamos recompor a parte de polícia militar, vamos chegar próximo a 10 mil policiais militares no Estado, e estamos contratando delegados. Acho que até o final do meu governo a gente recompõe o efetivo de forma mais ideal. Não tem um número assim, que você pode dizer, esse é o número ideal. Depende da realidade. A nossa realidade aqui no Espírito Santo é uma realidade de um alto incidência de atos de violência. Nós temos um histórico de alta incidência de atos de violência. Então, não tem um número ideal. Mas essas contratações que eu estou fazendo, eu tenho certeza que nós vamos dar uma capacidade de resposta muito maior para a Polícia Civil e para a Polícia Militar do nosso Estado. Bom, mesmo sem citar nomes, eu já fiz perguntas aqui de muitos telespectadores. O Érico que citou essa questão da impunidade, quer dizer, tem que investir também na investigação. Governador, vamos lá tentar responder rapidinho aqui um ping-pong. Edson, João Paulo, Selmar, todos os três perguntam sobre unidades pacificadoras, as UPPs que existem no Rio. Não tem que ter aqui no Espírito Santo também? Daquela forma, não. Vocês viram, nós estamos com problema agora no bairro São Benedito, no bairro da Penha, a polícia está lá. Pode ser que, em alguns casos, a gente mantenha a polícia presente por muito mais tempo, Mas nós não precisamos daquele, porque nós não temos, nós entramos em todos os locais. Assim, a polícia nossa do Espírito Santo entra em todos os bairros, né? Nós estamos agora fazendo uma avaliação, alguns locais, alguns bairros, algumas comunidades, que precisa de uma presença por alguns dias, por um tempo, dessa polícia lá, como é o caso do bairro da Penha e São Benedito. Perfeito. O Rodrigo, a Fabiana Bissoli e o Antônio são servidores públicos e perguntam se o governo vai reajustar o salário do servidor público baseado pelo menos na inflação do último ano. Dá para dar uma resposta rápida aqui para os servidores? Nós vamos reajustar, sim. O índice eu estou definindo, vamos definir agora no mês de abril esse índice, complementando eles. Marcos Correia disse o seguinte: tem aí a ameaça de acabar o Fundap, a ameaça dos ódios também. Para recompor isso, a gente vai ter aumento de imposto? Para recompor essas coisas? Não, Marcos, não tem assim. Primeiro trabalho nosso é resolver essas questões. Estou me dedicando muito nessa articulação política para que nós possamos reduzir qualquer impacto das mudanças lá em Brasília. Não penso em fazer nenhum aumento de tributo, porque acredito que eu vou conseguir, junto com a nossa bancada, dar uma solução, encaminhar para uma decisão que nos proteja aqui no Estado do Espírito Santo. Tem pergunta aqui sobre corrupção também. O Fantástico mostrou aquela reportagem e telespectadores dizendo que essa questão da violência, da carência de melhores serviços públicos passa pela corrupção nos governos públicos de forma geral. O senhor vê um jeito de acabar com isso, governador? Aquelas imagens que a gente viu no Fantástico? O melhor remédio da corrupção é o sol, é a transparência, é você expor aquilo que você tem que expor. Então nós organizamos um Conselho Estadual de Transparência, nós mudamos o nosso site, nosso site hoje está totalmente, está mais amigável, como a turma da internet fala, tá certo? Está mais amigável para que a gente possa dar as informações. Então nós vamos avançando para dar transparência
e com a lei de acesso à informação, que terá que ser implantada agora por todos os gestores, todo órgão público, nós temos que ampliar ainda mais as informações para a população capixaba, para que a população possa me ajudar a controlar qualquer desvio que por acaso aconteça na administração pública. Tem 1 minuto e 20 segundos, acho que dá para 2 perguntas e respostas ainda. Tem gente perguntando sobre o petróleo, vou sintetizar aqui na pergunta do Antônio Marcelo. O pré-sal também vai trazer empresas grandes aqui para o Espírito Santo, para que a gente não fique só dependente de royalties? Olha, o pré-sal já está trazendo, né? Algumas bases que já se decidiram se instalar em Itapemirim, por exemplo, a Itaoca Offshore, a Choeste, já são atividades para dar apoio à atividade do petróleo. Como o pré-sal é uma atividade que vai crescendo, diversas empresas já estão se instalando no estado do Espírito Santo, de olho na continuidade da produção do petróleo. Governador, para terminar agora, uma resposta rápida, o senhor fala aqui em primeira mão para a gente a pergunta da Márcia. Quer saber se o governador já pode anunciar o novo do nome chefe do Ministério Público? Hoje o senhor faz o anúncio. A Márcia vai ficar por pouco tempo com a curiosidade, que à tarde eu vou anunciar. Só à tarde? Eu tenho que decidir hoje. Quer aproveitar logo que todo o estado vendo? Vou anunciar à tarde, Márcia. Peço perdão, não podia anunciar agora. Deixa eu agradecer ao governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, por mais essa participação aqui no Bom Dia, respondendo as questões fundamentais para a economia e para o desenvolvimento do estado e também, principalmente, falando sobre violência, que é um drama, uma chaga que a gente vive hoje aqui. Obrigado, governador, pela presença. Obrigado a você, Mário. Um abraço a todos os capixabas. Até amanhã, 6h30 da manhã.